Fala músico, eu sou o Thiago Gomes e hoje a gente vai falar 3 habilidades essenciais para quem quer viver de aulas de música. 3 habilidades essenciais para todo professor de música. Fica com a gente, roda a vinheta. A primeira habilidade essencial para quem quer viver de dar aulas de música, para quem é professor de música e vive disso, né, é a criatividade. Gente, nós estamos nos anos 2021, né? A gente já passou muito da Idade Média. Aquela história de, eu vou ensinar clave de Sol, na segunda linha é a bolinha, a nota Sol, semínima vale um tempo, mínima vale 2 tempos. Vou ensinar campo harmônico. Gente, esquece isso. As pessoas que querem aprender música e as pessoas que vão te pagar para ter aulas particulares contigo, que é o preço mais caro da hora do músico, né? Você trabalha ganhando 30, 40, 50 reais a hora, mesmo que seja pouco para uma aula de música, né? Às vezes nas capitais a gente ganha 120 por hora, imagina, né? Você ganhando 30, 40, 50 reais por hora, trabalhando 8 horas por dia, você está ganhando aí 400 reais por dia. Gente, 400 reais por dia são 8 mil reais no mês, tá? Então, a melhor maneira de viver de música, que foi um outro vídeo que eu fiz, é dando aulas particulares. Só que essas pessoas que vão pagar esse preço nas suas aulas particulares, elas querem aprender de uma maneira criativa, de uma maneira suave. Ela já trabalha durante o dia, tem muito estresse durante o dia, quer ter um momento de relaxamento na aula de música. Ela quer, ou a criança ou adolescente que já nasceu na tecnologia, que já nasceu, né, com gamificação, com jogos em todos os lugares. Se a tua aula for uma aula tradicional, o aluno não fica. E se for uma aula chata, uma aula que você ensine coisas que é pesado, que o aluno tem dificuldade de aprender, o aluno não fica. E se o aluno não fica, você não ganha. O aluno vai embora. Então, a aula tem que ser criativa, tá? Procure, pesquise depois na internet, estratégias de gamificação para aulas de música. Fazer a aula como se fosse um jogo, né? Que você possa estabelecer pontuação, que você coloque algumas metas. Criança e adolescente adora isso, né? E que você ensine as músicas que eles gostam, de um jeito criativo. Beleza? De um jeito interessante. Vamos direto ao ponto. Tem que fazer primeiro estudar violão para depois pegar guitarra. Cara, isso não existe. Entendeu? Primeiro tem que ensinar teoria musical para depois pegar no instrumento. Primeiro tem que preparar a forma da mão para depois... Gente, ensina tocando. Entendeu? Seja criativo, ensine de uma maneira diferente, que o aluno se apaixone pela tua aula, se apaixone pelo seu jeito de ensinar. Tá legal? São 2 professores às vezes ensinando a mesma música, ou ensinando os mesmos conceitos, mas se a tua aula é criativa, é dinâmica, é interessante, o aluno ama, certo? Então instigue o seu aluno pela curiosidade, pela criatividade, proponha a ele a criar instrumentos, proponha a ele a criar a música junto contigo, criar uma música junto contigo ou até criar a aula junto contigo. Criatividade é importantíssimo. Pensa fora da caixa. Tudo que os professores tradicionais fazem é o que eu não vou fazer. Tá legal? Por mais que você seja músico, você tenha estudado numa escola de música da maneira tradicional. Mas pensa bem, o seu aluno de música que quer uma aula particular, ele não quer ser músico como você. Ele não é igual a você. Ele quer a música como um hobby, por lazer. E essa é a maioria dos alunos. Esses são os alunos que vão pagar o seu salário, que vão fazer você viajar para Disney nas férias, que vão fazer você comprar o seu carro, que vão fazer você comprar a sua casa. Esses são os alunos. Essa é uma massa dos alunos que querem aprender. A galera quer aprender por hobby. E para eles tem que ser criativo, tá legal? Não confunda os seus alunos com você. Você foi para uma escola, você aprendeu teoria musical, história da música, leitura, de repente até fez uma faculdade de música porque você quer ser músico. Teu aluno não quer isso. Ele quer levar um som. Beleza? Então pensa, se você vai fazer aula de gastronomia, por exemplo, aprender a cozinhar, você não vai querer aprender a plantar, né? Você não vai querer aprender os nutrientes. Você vai querer, cara, quantos gramas eu coloco desse ingrediente? Quantos gramas daquele? Eu misturo como? Quanto tempo eu faço? Quanto tempo eu coloco no forno? Você não vai querer se aprofundar naquilo. Agora, uma pessoa, né, que é um chefe de cozinha vai precisar. Né? Uma pessoa que fez uma faculdade disso vai precisar. Tá legal? Você, como professor de música, você é o chefe de cozinha. Sacou? Então, o teu cliente, que é o teu aluno, ele só precisa saber como tocar as músicas. Tá legal? Você vai dar uma receita para ele. Coloca o dedo ali, no dedo cá, faz uma batida desse jeito e ele vai tocar. E quanto mais ele estiver tocando, mais aberto ele vai estar para as suas aulas, e mais aberto ele vai até estar aberto, e mais ele vai estar aberto até para receber outros ensinamentos de teoria musical, de outras coisas que você queira ensinar de uma maneira criativa e interessante, mas depois que ele já se abriu, que ele já tem confiança por você. A
segunda habilidade essencial para todo professor de música, habilidade número 2, é o planejamento. Super importante, galera. Planejamento, por quê? Você tem que saber o que você vai ensinar para o aluno. Não é porque você tem que saber, porque o aluno se sente confortável quando ele sabe quais são os degraus que ele está subindo e para onde ele está indo, qual é a direção, né? Principalmente quando está começando a ter aula contigo. Porque o aluno chega para uma aula de música querendo chegar num objetivo tal. Alguns querem tocar um pouco para se tornar mais popular na escola, para ter mais amigos, para ter mais namorados ou namoradas. Outros querem para levar um som em casa, para relaxar. Outros querem tocar na rodinha de amigos. Cada um tem o seu objetivo. E você tem que detectar qual é o objetivo desse aluno e você tem que mostrar para ele que você vai levar ele lá nesse objetivo. E que como você vai levar ele até o objetivo? Nessa escadinha aqui, degrau por degrau. E o aluno tem que perceber isso. Ó, na semana passada eu aprendi isso, agora eu dei mais um passo, aprendi isso, agora eu dei mais um passo, aprendi isso, mais um passo, aprendi isso. Cara, e o Thiago, eu sei que ele vai me levar até lá, porque ele é organizado, ele sabe o que ele me ensinou na semana passada. Por exemplo, eu começo a aula sempre falando, legal, na semana passada nós aprendemos isso, isso e isso, né? Porque eu anoto lá na minha agenda. Agora, a partir disso que a gente aprendeu, nós vamos aprender mais isso e isso. E aí você vai dando uma sequência para o aluno. Então, planejamento é importantíssimo. Você ter ou um papel ou uma agenda ou um arquivo no seu computador ou no Google Drive, por exemplo, que você possa acessar da rua. Às vezes você está indo na casa do aluno, você pode acessar pelo celular, né? Se está na internet, né? Está na nuvem, você acessa, seja no Google Drive ou em outra nuvem qualquer. E aí você sabe o que você ensinou na semana passada e você sabe o que você vai ensinar hoje. E aí você mostra para o aluno, semana que vem, se você estiver bem tocando isso aqui e tal, você vai aprender isso assim, assim. Você já mostra para o aluno, já antecipa para ele o que ele vai aprender mais para frente. Então, planejamento é uma habilidade essencial para quem quer viver de aulas de música. Tá legal? Para o aluno se sentir confortável e ficar contigo durante muitos anos. Principalmente no início, né? Onde ele não te conhece ainda e precisa estabelecer uma relação de confiança. Depois que você tem essa relação de confiança muito forte com o aluno, pode até não ser mais tão planejador, né? Mas continue sendo, eu sugiro que você continue sendo, tá? Mas nesse início, principalmente, para o aluno ganhar essa confiança e né, se abrir totalmente para o que você está ensinando, você precisa muito planejar. Os primeiros 6 meses, os primeiros 2 anos, precisa ter tudo organizadinho. Terceira habilidade essencial para todos os professores de música é a comunicação. Gente, você precisa saber falar e saber ouvir. E muito mais do que saber ouvir é saber interpretar o que você está ouvindo. Repara, um aluno às vezes fala uma coisa, mas por trás daquela fala dele tem outras coisas guardadas. E aí você precisa entender. Quando você está ensinando uma música e o aluno dá sinais no corpo, no olhar, que ele não está gostando daquela música, você muda, tá? Existem várias músicas, muitas músicas, que você aborda os mesmos aspectos técnicos. Você está querendo ensinar, por exemplo, uma troca de acordes no violão entre dó e sol. E aí você vai ensinar uma música com dó e sol e de repente o aluno não gosta daquela música. Gente, quantas músicas tem de dó e sol, né? Quantas músicas tem, por exemplo, de ré e lá, que se você abaixar um tom, vira dó e sol. Então, se você está ensinando, procura, né, ficar atento para os sinais, o sinal do corpo. Se o cara está tocando e está assim, se espremendo, se ele está cantando, está fazendo uma cara ruim, se ele está franzindo a testa, ou se ele está reclamando mesmo. Ah, professor, essa música eu não gosto. Dá para me ensinar outra? Claro que dá para ensinar outra, né? A gente está aí para atender os alunos, né? Para servi-los também e ensinar aquilo que eles precisam para eles chegarem onde eles querem, né? Lembra que as pessoas compram o que elas querem, né? Mas você entrega o que elas precisam, né? Então, esse equilíbrio é muito importante, beleza? Ela quer chegar num determinado ponto, você fala, vou te levar até lá. Para isso, você precisa isso, isso e isso. De uma maneira criativa, né? De uma maneira saudável, planejada, mas que você saiba se comunicar, saiba se expressar, saiba explicar aquilo que você está falando e saiba entender os sinais do aluno. Mais do que isso, você entender qual é a forma que o aluno aprende. Tem gente que aprende olhando, a comunicação pelo olhar. Tem gente que aprende pegando. Tem gente que aprende sentindo, ouvindo. Tem alunos que às vezes eu mostro, olha aqui, cara, corda 2, casa 10. Aí ele fica lá procurando o violão até achar, aí ele acha. Cara, era só ir na corda 2, casa 10. Mas às vezes o cérebro do cara não está programado para ele pensar racionalmente os números. 2, corda 2, casa 10. Aí ele vai lá e toca. Ele não gosta assim, ele gosta de descobrir e achar pelo ouvido
aonde estão as notas que ele precisa fazer. Entendeu? Então, esse aluno, ele aprende ouvindo. Então, às vezes, você nem precisa mostrar como é que toca. Você dá o som e manda ele procurar. Ele gosta. E tem aluno que você toca o som e manda ele procurar. Fala, professor, me fala aí qual é a casa que tá. Aí você fala, né? Tem gente que aprende com cifra. Cara, eu escrevo uma cifra bonitinha, boto lá, mostro, o aluno toca. Você tira a cifra, ele não consegue tocar. E tem aluno que você bota a cifra e aí ele fala, professor, toca aí para eu ver. Aí você toca, ele vê você tocando, aprende. Já peguei, beleza. Então, às vezes, a cifra atrapalha para o cara que aprende olhando. Às vezes, você mostrar como é que se toca atrapalha porque o cara quer ver uma cifra, ele quer ter essa referência, essa segurança para ele. Isso tudo é comunicação. Comunicação verbal e comunicação não verbal. Essa é a parte mais importante do professor. E ter essa sensibilidade. Porque o aluno só fica com você enquanto ele está gostando. Se você percebeu que ele não está gostando da aula, pergunte se ele não está gostando, por que ele não está gostando. Ou perceba nas entrelinhas, ele vai te deixar essa informação, ele vai te dar essa informação. Ou vai falar, ou vai, de alguma forma, mostrar no gestual dele que não está gostando de alguma coisa, e aí você tenta adaptar, para você não deixar de entregar aquilo que você precisa, aquilo que o aluno precisa, não deixar de levá-lo aonde ele quer chegar, que de repente aprender uma música, aquela música da igreja, ou aprender aquela música do compositor erudito famoso, ou aprender aquela música do novo artista pop famoso, mas que para chegar lá precisa de alguns outros caminhos, e você vai mostrar para ele que esses caminhos que você está propondo são para ele chegar lá, e fazer ele perceber o quanto ele está evoluindo e que ele já está chegando rapidamente naquele objetivo que ele tinha, que é de tocar aquela determinada música ou aquele determinado repertório. Mas a comunicação é fundamental e entender como que cada um aprende, beleza? Só para contar uma historinha, eu fui diretor musical de um trabalho e aí entrou um guitarrista novo, eu era baixista desse trabalho, e aí eu levei para ele todas as cifras de todas as músicas, cifras e partituras. Quando eu tinha partitura, eu levava a partitura, quando tinha cifra, eu levava a cifra. Cheguei lá e entreguei para ele um calhamaço assim, com tudo escritinho. Era só o cara abrir e ler. Eu falei, cara, se eu fosse guitarrista, estivesse entrando nessa gig e o diretor musical me desse isso, esse aqui, eu ia ficar muito feliz com um livro com todas as músicas. É só abrir e ir lendo, e tudo escritinho, todos os detalhes, tudo certinho. Entreguei na mão dele, falei, agora vamos ensaiar. Música tal. Aí ele falou, música tal? Toca aí. Eu falei, tá escrito aí, ó. Tem aqui, ó. Aqui. Aí ele olhava assim pra cifra e falava, mas toca aí, só pra dar uma ouvida. Resultado, cheguei à conclusão de que o cara não lia partitura, não lia cifra, não lia nada. Falha minha, Porque eu não pesquisei, não perguntei pro cara que estava entrando na gig como que ele preferia. De repente, se eu salvasse todas as músicas num CD e entregasse para ele um dia antes, ele ia tirar tudo, da noite pro dia. Eu me dei um trabalhão escrever tudo, com todos os detalhes, porque eu escrevi para ele como se ele fosse eu, como se ele fosse o Thiago, da maneira que o Thiago gosta de aprender a música, da maneira que o Thiago gosta, de entrar num trabalho novo, com tudo escritinho, com tudo organizadinho. Só que o cara não era assim. Então o teu aluno não vai ser igual a você, ele não vai querer aprender do jeito que você aprendeu. Então, você tem que descobrir qual é o jeito que cada aluno aprende. Para cada aluno você vai ensinar de uma maneira diferente. Isso são estratégias de comunicação. E aí, gostou do vídeo? Gostou desse conteúdo? Então, cara, se inscreve no canal, clica aí no botãozinho vermelhinho no inscrever-se, dá um joinha nesse vídeo porque ajuda a gente a transmitir esse conteúdo para mais e mais pessoas. E se você quiser conhecer os nossos livros, Vivendo de Música, por incrível que pareça, tá à venda lá no nosso site. E também Fala Músico, como ganhar dinheiro com música e administrar sua carreira, com frete grátis para todo o Brasil. É só você entrar no nosso site loja.falamusico.com.br/livros. O link está aqui na descrição, é só você clicar lá e garantir o seu. Tem versão física, que chega no conforto do seu lar, com frete grátis para o Brasil inteiro, e tem a versão digital, que chega no conforto do seu e-mail. Clica lá para você garantir esses livros e crescer na sua profissão como músico. Viva a música!